Caminhando. Amigos interessados no destino do Brasil. Este o primeiro número de Caminhando Jornal TV, revista cultural e política feita por equipe diversificada, com escritores, professores, psicólogos, teólogos e até jornalistas. Queremos discutir temas de interesse popular e nacional, os destinos do país, um projeto com análises independentes que não se encontram na Big Media, condicionada por interesses transnacionais. Ela, a maior produtora de fake news e ousada a ponto de, bancando a inocentes, reclamar das fake news. Seus financiadores, os maiores autores, Trump à frente. Tempos de transição, desordem mundial, assistindo-se à decadência do Império Americano, gigante doentio, mas com garras atômicas. Trump eleito ou imposto ao povo americano por bilhões de dólares para fazer a guerra. Filho legítimo daquele invisível complexo industrial militar que Eisenhower denunciou há décadas. Tal chega a nós. Bolsonaro eleito com a ajuda de estranha facada, novas tecnologias americanas, embora a Big Media investindo contra militares nas vésperas das eleições, divulgando depreciativos dados da CIA. O presidente prestando continência à bandeira dos Estados Unidos. Brasil agredindo a Venezuela, bandeira dela rasgada, prédios incendiados por encapuzados vindos do Brasil. Desrespeito à Constituição Federal, artigo 4º. E nós, o povo? Desastre de Mariana, Museu Nacional, Brumadinho, jovens assassinados e assassinando colegas em colégios, justiça vergonhosa, atletas garotos morrendo em incêndios evitáveis, centenas de mortes, Big Media dias seguidos agredindo o governo vizinho, jornalistas de estranho pensamento único, abutres farejando carniças da guerra que estimulavam nenhuma ética. Rio, IPTUs absurdos, milhares de lojas fechadas, viadutos desabando, assaltos a qualquer hora, praias imundas, mortos e feridos com chuvas mais fortes, hospitais sem médicos. Nesse contexto, iniciamos essa jornada, pensando e construindo o futuro. Para onde vamos? Recomeçar. A nossa mangueira de cartola, verde-rosa, esperança, com verdade e beleza, inspirada em nossas origens, de forma indireta, salvou o último carnaval e apontou caminhos. Que também tenhamos o povo e suas lutas como inspiração. Meu nome é Luci Ribeiro. Eu apresento o quadro Música e Cultura. Sou Taylor de Belfor Roxo. O meu quadro é falar da religião e a política. Gente, meu nome é Celeste Bulamarque. Eu participo do Fatos em Destaque e também trago para vocês dicas quentes, dicas gostosas, animadas para vocês curtirem. Então fica de olho, tá? Eu sou Irã Redel e toda semana estarei com vocês apresentando o quadro Trabalhadores e Movimento Sindical. Sou Valmir Guida e vou falar sobre a América Latina. Eu sou Mauro Burlamac, vou tratar da análise política nacional e internacional. Essa é a nossa equipe e nós somos um programa e uma revista cultural e política com várias partes. Todas as semanas vocês verão aqui a análise que vocês não encontram na grande mídia. Todas as semanas, às 13 horas, aos sábados. Confiram esse programa e vocês vão se surpreender. O meu destaque
é para a prisão dos assassinos de Marielle Franco e Anderson, e a sua proximidade com a residência do presidente da República, na Barra da Tijuca, e a proximidade também da família do presidente com os assassinos, né? Afinal de contas, um dos filhos do presidente namorou a filha de um dos assassinos. Então, o meu destaque é o aumento crescente das lojas fechadas, né? Então, você entra numa Rua Carioca, o Meia, né? Todos os bairros, né? Você entra, uma, duas, três, do outro lado também, parece até um feriado, só que é em pleno dia de semana, né? Então, é uma ausência de incentivo, é uma ausência de segurança também, né? Então, eu me pergunto, como o Brasil vai progredir, né? Gerar lucros, gerar empregos, sem comércio? Fica, então, essa dúvida aí. O meu destaque é a questão das estradas, que a gente vê que a estrada cheia de buracos e isso prejudica tanto os motoristas, né, a velocidade do carro, causando desastre. E a gente vemos aí a indústria do pardal, né? E, inclusive agora o presidente da República parece que decretou uma norma agora para que os pardais que não tenha mais futuramente, não vai ter nem manutenção. Então o meu destaque é essa área aí. O meu destaque é para o perigo dos 50% que foi cortado do orçamento para a educação. Ainda mais num momento como esse que o Brasil está vivendo, né, que realmente a educação está sempre como uma vilã do país. A gente vê ser cortado 50% para a educação é muito preocupante, visto que, pelo contrário, a gente tem que ter mais investimento na educação, porque quanto mais investimento na educação, menos presídio se constrói. Então eu acho que o Brasil deu uma bola fora, fazendo com que no Congresso houvesse o corte de 50% para a educação. Meu destaque em relação ao Museu Nacional, tá? A arqueologia de resgate. O meu destaque hoje nós estamos assistindo, de um lado, o derretimento do Brasil. O Estado brasileiro disfuncional, o Estado brasileiro desmilinguindo literalmente, no plano nacional. E no plano mundial, estamos assistindo à decadência dos Estados Unidos. Uma decadência que seja a ser vergonhosa. O que fizeram antes no Vietnã, depois recente na Síria, e o papel de verdadeiros moleques internacionais feitos agora na Venezuela, mostram um presente ridículo para um país que já foi, numa época a democracia na América do Alexis de Tocqueville. É uma vergonha mundial. Derrete o Brasil e decaem os Estados Unidos. E isso tem influência em todos os povos, em cada um de nós, e chega a nós. A nossa classe dominante, ela é escravocrata. Um dos exemplos recentes disso foi a reforma trabalhista de 2017. Na reforma trabalhista, nós perdemos direitos, criou-se a figura do trabalho intermitente, o trabalhador passou a ser cada vez mais precarizado. Ou seja, é uma reforma que apenas interessa ao patrão. E o movimento sindical? Qual foi a resposta dada? O movimento sindical, desmobilizado durante anos, transformando a luta política em apenas luta jurídica, afastou o trabalhador do seu sindicato, do seu principal órgão de defesa de interesse de classe.
Com isso, o patrão pôde cada vez mais ampliar a sua prática de exploração e de escravização desse trabalhador. Mais recente, tivemos o fim do imposto sindical, que mais uma vez o movimento sindical não teve condições de responder à altura, perdeu recursos. Ou seja, os patrões, a cada vez, eles buscam dificultar mais e mais a participação política do trabalhador. Agora, mais recente, esse ano, já com uma medida provisória, criou-se mais um empecilho para o movimento sindical, que foi a proibição de se ter o desconto em folha da mensalidade do sindicato. Ou seja, o que na realidade o patrão está querendo não é facilitar o diálogo entre patrão e empregado, mas impedir que esse trabalhador participe politicamente, para que esse trabalhador não tenha condições de inviabilizar essas leis de exploração. Então, é fundamental que a gente perceba qual é o papel de cada um nessa luta de classes. Não existe um interesse que possa ser o interesse do patrão e, ao mesmo tempo, o interesse do trabalhador. O movimento sindical não pode ser visto como uma empresa, como alguns sindicalistas tentam entender, até mesmo como uma empresa que pode ser fundida com outro sindicato. Não é isso. Nós, trabalhadores, temos de nos organizar e pressionar para que cada vez mais os trabalhadores assumam a sua responsabilidade e o seu papel de protagonista, de sujeito nesse processo histórico e político brasileiro. Meus amigos, nós estamos hoje aqui no primeiro programa da TVC de Caminhando com a Adelson Alves. A Adelson Alves é um ídolo do rádio brasileiro, uma tradição, e o nosso objetivo é divulgar um pouco isso, deixar para a história do Brasil muita coisa que ele passou. Meus pais são mineiros de interior mesmo, de roça, né? Meu pai era um lavrador, minha mãe também. E ele de Lavras, que é na Fernão Dias, indo de São Paulo para Belo Horizonte, e ela de Brasópolis, que é uma cidade aqui na Dutra. Você pega Piquete, antes de Lorena tem Piquete, aí chega aí Itajubá, aí Brasópolis e Piranguinho, que sai de novo na Fernão Dias, mas ela é dessa região aí. E foram para o Paraná na época do auge da explosão do café na região de Terra Roxa, muito procurada, e foram para trabalhar na lavoura, uma pequena propriedade rural, onde eu nasci nessa pequena propriedade rural. Um lugar chamado Córrego do Lajeado, tem um pequeno distrito Congonhas, e a cidade maior é o Cornélio Procópio. Meu pai tinha um lado, uma sensibilidade pelo lado cultural, pela música, e esse tio, Quincas, que era folieiro de folia de reis. Tocava um instrumento de cordas e tal,
e promovia muitas folias de reis, que é um folclore muito conhecido, muito praticado no interior do Brasil, né? É ligado à religiosidade católica, né? A folia de reis tem uma conexão que começa no Natal, né, e termina no Dia de Reis. Estava começando como radialista. Na rádio de Cornélio Procópio. Cornélio Procópio. Naquele tempo as rádios pequenas de interior eram ZY, né? As grandes eram PRB e tal, mas ZYR5, Rádio Cornélio Procópio, e tive um mestre de rádio, que até hoje é meu ídolo, Marcão, já é falecido. Marcos Alberto. Marcos Alberto, ele era tudo de rádio ele fazia bem, desde a locução comercial, noticiário, um gosto refinadíssimo para música, e era o radialista principal. Eu era menino começando e tal, então ele foi minha base, minha referência até hoje nesse aprendizado do rádio. Acabamos de ouvir o jovem Adelson Alves. Mangueira campeã de 2019. A história para ninar gente grande. Foi o enredo da nossa Mangueira, nossa querida Mangueira. O desfile foi um olhar crítico para a história do Brasil, nas páginas ausentes, onde índios, negros e pobres, os verdadeiros heróis populares, que não foram para os livros. Ou seja, gente que a gente não aprende na escola. Campeã de 2019, Mangueira, a escola entra na avenida imponente, vistosa e como uma grande favorita. Sua evolução e a sua música e bateria empolgaram logo a multidão. A comissão de frente mostrou os personagens como anões. Tiveram seus livros rasgados por índios e negros. Destaque para a cantora mirim Cacá Nascimento, que participou da gravação do Samba Enredo e surgiu no desfile como um livro nas cores verde-rosa e abriu a palavra presente, levando a plateia ao delírio. O casal mestre e porta-bandeira, Matheus Oliveira e Esquel Jorge, tiveram um desempenho de primeira. Na bateria, mestre Wesley foi o ápice de todo o desfile, com uma bossa em que uma marcha militar vira um típico batuque africano. Por fim, um bandeirão do Brasil nas cores da escola, carregando por ativistas, chamam a igualdade. Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país, Tilici, Jamelões, são verde e rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país, Tilici, Jamelões, são verde e rosas multidões. Mangueira, tira a poeira dos corões ou abre alas dos seus heróis e barracões, dos Brasis que se faz um país, Tilici, Jamelões. Brasil, Brasil, guerreiro, deixa eu te contar. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Everson Montanha. Estamos hoje na sessão Meu Amigo Olivo e eu estou numa posição provisória, porque toda semana nós vamos trazer um escritor que vai mostrar um pouco da sua obra. E hoje nós estamos com uma celebridade da casa, Mauro Burlamark. Eu vou falar... Não, ele vai falar. Mauro, fala um pouquinho de você, do nosso público. Bom, eu tenho toda uma vida atrás, sou do Rio de Janeiro, passei muitos anos em Brasília
participei da política estudantil, fui presidente do DCE. Naquela época dura, né, ditadura militar, passei uma série de coisas, estive preso, direito político suspenso por 10 anos, na época perdi um emprego, e a vida passou, passei muitos anos na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo, onde eu conheci o Taylor. Estivemos juntos lá numa série de lutas, e hoje estou no Rio de Janeiro, e estou aqui, sou advogado, fiz mestrado em Direito, e escrevi alguns livros, escrevi Rio 45 Graus à Sombra, escrevi uma introdução crítica à teoria jurídica, escrevi O Viajante de Marlua, e estamos aí. Então essa é a tua quarta obra, né? E qual é o significado? Eu estou com o livro aqui na mão. O significado do livro Brasília Ainda Chora. Você deve observar que tem um subtítulo, Os Anos Sombrios e a Tragédia Brasileira. Eu digo Brasília Ainda Chora porque ainda hoje as mães de pessoas desaparecidas e mortas em Brasília continuam chorando e procurando seus desaparecidos. Décadas depois, acho que não morreram, familiares. Então, de alguma maneira, Brasília ainda chora. E esses desaparecidos nunca tiveram resposta, décadas se passaram. Entre eles estão 3 colegas meus de turma, que dizem que foram barbaramente mortos, o Onestino Guimarães, a Ieda Delgado e o Paulitar Celestino. Então, de alguma maneira, esse livro lembra aquele tempo, tenta fazer um painel que vai daqueles dias até os dias atuais. Assim, essa gama de livros que você já publicou vem de uma paixão. Pelo que eu vejo, você se interessa bastante pela literatura. O que te estimula na literatura? Jornaizinhos escolares, meu caro Montanha, e nota boa em redação por professor bom também, de colégio, que elogiava, e depois o mestre Oswaldino Marques, que era um catedrático de literatura, um grande professor da UNB, que leu o meu Viajante de Marlua, postou, fez um prefácio muito elogioso. Viajante de Marlua era mais ou menos um ET, só que escrito 10 anos antes. E ele gostou muito, elogiou e me incentivou a escrever. Daí em diante eu fui escrevendo e tal, sempre na contramão dos governos, e escrevi esses outros livros, um sobre o Rio de Janeiro, Rio 45 Graus à Sombra, prevendo o que hoje está acontecendo no Rio de Janeiro, foi escrito há alguns anos, e outros trabalhos. Muitos em pequenos jornais modestos, Baixada Fluminense. A gente tem algumas questões no Brasil que são muito relevantes. A cultura é uma delas e a própria literatura. Como é que você vê isso no Brasil? De forma muito problemática, porque eu acho que há um choque de desinformação no Brasil e até em parte do mundo. Você veja que há autores que falam uma contra-história do Brasil, tá? E na necessidade de escrever uma história do Brasil mais correspondente à realidade. Então, eu diria que é muito problemática a situação da cultura brasileira, porque eu diria que nós não conhecemos a própria realidade do nosso país. Até pelos desvirtuamentos da vida, pelas mentiras, nós vivemos uma fase de narrativas, em que cada inventa essa narrativa que acaba prevalecendo de quem é mais forte. Quem é mais forte? Não somos nós. E assim, na sua ótica, como é que fica os escritores, né? O escritor brasileiro, por exemplo? Uma posição extremamente difícil, porque ele escreve e, na verdade, tem uma dificuldade de divulgação nas grandes livrarias e na grande mídia. Não só eu, mas milhares de escritores e bons escritores, porque essa mídia tem interesse em textos que vão ao encontro dos valores dela, que no meu caso, por exemplo, não são os meus. E essa mídia, de alguma maneira, se não for esse caso, ela tem interesse em resultados econômicos rápidos, dinheiro. É lógico que o escritor com menor conhecimento não tem condições disso. Então é uma dificuldade imensa. O escritor tem uma dificuldade de sobreviver, de se manter como escritor, e eu sei que isso atinge a milhares de escritores. Brasília Ainda Chora. Onde a gente encontra esse livro? No
Você encontra na Amazon, na Civilizeped, você encontra na estante virtual, na própria Civilizeped que produziu, você encontra, e eventualmente algumas livrarias, bancas de jornais, exatamente pela dificuldade que você tem de distribuição dos livros, que as próprias pequenas editoras têm. Então isso se torna difícil, eles exigem enormes valores do livro, 70%, 80% do valor do livro. Tá? Então é complicado, mas você encontra nesses vários lugares que eu acabei de mencionar. São várias plataformas que você já Amazon aqui. Mas assim, esse livro aqui, a gente já pode pegar aqui para o próprio espectador. A gente pensa nessa sessão Meu Amigo Livro, sempre convidar um escritor a falar como eu estou falando aqui, contar um pouco de si mesmo, e que ele tem como ônus nos trazer um livro que vai ser sorteado. Então a gente vai sortear pessoas. No nosso caso aqui, a ideia é o primeiro que escrever para o endereço do caminhão do Jornal TV vai receber o livro. E nas próximas vezes, tendo mais, a gente fazer um sorteio. E a pessoa escreve e a Civilizeped mandará para a casa da pessoa o livro com tudo gratuito. Nesse primeiro momento, a gente vai colocar aqui embaixo o endereço do e-mail que você vai entrar em contato, e nos próximos a gente vai também informar como vai se proceder as próximas promoções. Por hora, estamos encerrando com o nosso grande amigo Mauro e o seu livro Brasília Ainda Chora. Pois é, hoje eu queria muito apontar, né, e focar a questão da Argentina, um país do sul, né, da América Latina, faz parte do Cone Sul, e a Argentina, um país que passou por diversas crises econômicas, diversas crises financeiras, né, inclusive com forte questão de desemprego. Teve, a partir de 2005, a partir do ano 2000, a Argentina sofreu uma revolução, né? Que alguns críticos, né, avaliam que não foi bem assim, porém, com a chegada da família Kirchner no poder na Argentina, a Argentina teve uma melhora de condição de vida, passou a população muito avançada, né? Inclusive aquelas crises, governo não ficava mais do que 6 meses, mudança de governo constante, esse fato acabou sendo exterminado, né? Acabou, não houve mais essa questão da família, de troca de tantos presidentes e inclusive ministro de finanças na Argentina, e a Argentina conseguiu dar um salto. Porém, passado esse período, né, com a morte do Kirchner, a esposa Cristina assumiu a presidência numa eleição democrática, e agora uma coisa mais atualizada da Argentina, a gente vê que a Argentina, como toda a América Latina, está sofrendo uma verdadeira derrocada. Hoje tem o governo Macri lá que está dirigindo a Argentina, ele tenta imprimir de uma forma violenta os projetos neoliberais, questão das reformas, e isso tem trazido para todos os argentinos uma fuga muito grande, inclusive do próprio país, né? A Argentina anteriormente era um abrigo, hoje a Argentina começa as pessoas também saírem da Argentina. Então eu creio que é um assunto que a gente vai ter muita conversa para estar tocando, para estar discutindo, que é a questão realmente dos países do Cone Sul e, no caso, a Argentina. Nesse primeiro programa, buscando um comentário político, eu queria focalizar 2 assuntos que me parecem fundamentais. Uma questão
da mídia e da desinformação. É realmente notável que a nossa mídia fale tanto em fake news, a nossa grande mídia, pois ela é a principal responsável por espalhar fake news. Veja o caso de Trump, que é o chefe dessa grande mídia ao fundo, tá? Em que pese algumas discordâncias. A verdade é que essas fake news, que vêm de longa data, uma desinformação muito bem planejada, elas têm origem no Império Americano. Como se vê isso? É só pegar as declarações deles mesmos. Karl Rove, assessor de Bush, em entrevista em 2004 no New York Times: nós, os Estados Unidos, somos um império e criamos a nossa própria realidade. O deboche, até com jornalistas profissionais, é tanto que ele acrescenta: enquanto os jornalistas checam, nós evoluímos e criamos outra realidade para vocês tentarem acompanhar, escrever e comentar. Quer dizer, é a fake news a nível mundial, admitida, organizada e planejada. Isso é um problema imenso, porque começam a desaparecer palavras como imperialismo, entre muitas outras. Elas não podem ser faladas, como se não existissem. E ainda fala-se em fim da história e outras barbaridades, que tempos depois são desmentidas e inventa-se outra história falsa e assim vai. A verdade é que nós estamos vendo uma desinformação deliberada, e quem analisou isso muito bem foi Estevão Mesaros, no Poder da Ideologia, com objetivos políticos. Veja o caso da Venezuela recente. Evidente a ação, tudo programada, planejada pelos Estados Unidos. Entretanto, veja-se como agem os jornalistas brasileiros. Toda uma plede de jornalistas famosos da Big Media dizendo exatamente a mesma coisa. Ditador malvado, sanguinário, isso e aquilo. Ora, não tem nenhum para discordar. Todos obedecem ao mesmo bastão. É algo até vergonhoso para eles próprios, para a mídia nacional, para a categoria dos jornalistas. Então esse é um primeiro de 3 temas que eu quero apontar aqui. A questão da desinformação. Essa desinformação leva a uma história errada do Brasil, a distorção das notícias, a programas políticos errados, a ideias erradas, a um entendimento errado e o quê? A uma ação política totalmente errada. Há outros temas de importância, como entender os conceitos de Chomsky, Noam Chomsky, estados fracassados, e a questão crucial do estado de exceção, que explica aquilo que nós estamos passando hoje. Mas essa é uma outra história que vai ficar para a próxima vez. A Igreja Católica, ela perdeu muitos membros hoje, porque a Igreja Católica, antigamente, ela falava, os padres falavam em latim. E isso fez com que muitas pessoas ficaram desinteressadas pela Igreja Católica. E a Igreja Evangélica, ela por sua vez, ela tem a prática de ter membros. Ela, através do batismo, através da comunhão, e a Igreja Católica, por sua vez, ela não dá oportunidade para os jovens senhores e senhoras se expressar as suas alegrias, as suas emoções dentro do culto. Algumas vezes os cantores da Igreja Católica têm a oportunidade. A Igreja Católica, ela não tem membros como antes, mas na verdade eles têm seguidores. Já a Igreja Evangélica, elas têm membros, né? E a parte também da política, que hoje os evangélicos estão avançando, isso começou na década de
1990, quando o Collor de Mello veio candidato, né, a presidente da República, né, junto com o Edir Macedo, eles fizeram a composição, né, e o trabalho que a Igreja Universal fez, logístico, de eleger vários vereadores em todos os estados do Brasil, a possibilidade de membros nas regiões, por exemplo, Vila Isabel, Andaraí, Tijuca, somando isso, daria para fazer um vereador. A Igreja Universal, com esse projeto, se tornou muito melhor na questão política, porque elegeram vários deputados estaduais, vários federais, vários senadores, vários vereadores, e também fez com que as outras igrejas se despertassem para isso. Mas, através desse despertar da Igreja Universal, foi assim avançado esse projeto. Bom, gente, a gente está aqui com o pessoal da Roda Cultural da Rocinha. O Michel, Arthur e o Jonathan. E vamos bater um papo aqui sobre o que é fazer cultura na periferia, o que é fazer cultura na favela, nos bairros proletários. Então, a concepção da Roda Cultural da Rocinha, que a gente acredita, é trazer algo diferente para a comunidade. A gente passou por um momento de muito problema de violência, de confronto entre polícia e bandido, e a Rocinha, especificamente a Rocinha, ficou muito carente de cultura e arte. Nossos jovens ficaram sem uma direção, sem um espelho para talvez fazer algo diferente. Isso é o que a gente estava enxergando. E aí a gente se reuniu e falou: a Roda Cultural da Rocinha precisa voltar, porque ela já existia. E por algum motivo quem já organizava não quis mais organizar. Então eu, Arthur, Michel, DJ Luna, Astem Negralha, Gabriel Vicente e Thaís, essa é a equipe, a gente se juntou e falou: cara, a gente precisa ajudar a nossa comunidade, a gente precisa trazer arte, cultura e informação. Então esse foi o maior propósito que enraizou tudo, trazer arte, conhecimento, cultura, entretenimento para a molecada. E é isso que a gente está fazendo, e eu acredito que a gente está conseguindo de alguma forma. Tem dificuldades, é difícil, mas a gente está fazendo. Quais são as dificuldades maiores que vocês encontram? A questão do espaço. A questão do espaço é muito importante. A gente está fazendo um evento. A gente é grato por ter encontrado o nosso espaço, entendeu? E a Roda Cultural da Rocinha é diferente, mano, porque a gente vê em outras localidades acontecendo, a repressão é enorme, é muita repressão, quanto político, quanto de polícia. Tem dificuldades até para ter os aparatos, assim, caixa de som, microfone, mesa, tudo. Todo material em si, para acontecer a roda, no caso, entendeu? E a gente da Roda Cultural da Rocinha, cara, a gente é abençoado pelo fato da gente ter encontrado um espaço e todos os moradores do espaço, do local onde a gente faz, que a gente deu um nome pro local, é o Coliseu, entendeu? A Roda Cultural da Rocinha tem um nome, tem um espaço designado Coliseu, e todo mundo abraçou, entendeu? Desde os comerciantes, desde os moradores, as senhoras que estão ao redor, assim, a vizinhança toda. Eles gostaram tanto e abraçaram a nossa ideia, a nossa luta. Pô, é muito bom, mano, ter, tipo assim, tu vê a senhora que tá lá e ela vem e traz um lanche pra você. A gente tá varrendo o local, entendeu? A gente tá buscando melhorar, a gente tá buscando... Porque acontece muita coisa também de a gente ver o espaço desvalorizado, entendeu? Às vezes entre nós mesmos, da própria comunidade, da própria localidade.
que sem pensar acaba desvalorizando o local, entre lixo e outras coisas. Você está me dizendo... Assim, vamos lá, rapaziada. Que as rodas culturais possam fluir. Enquanto a resistência nós vai resistir. E aí, vamos com força, não podemos desistir. Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasci. E aí, que as rodas culturais possam fluir. Enquanto a resistência nós vai resistir. E aí, vamos com força, não podemos desistir. Eu só quero ficar tranquilo na favela onde eu nasci. Ponta a ponta. Ponta a ponta. Astem Negralha e Gabriel Vicente. Caminhando, o Jornal TV está colocando a questão da Venezuela aqui nesse depoimento especial pela absoluta parcialidade da mídia brasileira. Nós acompanhamos de perto, durante vários dias de janeiro e fevereiro, em especial dia 22, 23, 24, 25, toda a mídia grande brasileira, com a exceção talvez do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, dinamitou de todas as formas o governo Maduro da Venezuela, xingando o ditador sanguinário para traficante de tóxicos e assim por diante. Nenhuma prova, uma infração evidente de qualquer código de ética jornalística, veja-se o da ABI. Por isso, Caminhando colocou a seguinte questão: a Venezuela é vítima de uma orquestrada provocação? Por quê? Além de colocar essa questão, ela colocou uma resposta dada por um dirigente de comitê solidário à Venezuela, ou seja, alguém que possa fazer contraponto, responder às unânimes acusações da nossa grande mídia, o Globo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, etc. O que se pode responder a essa pergunta? A Venezuela é vítima de uma orquestrada provocação? Sim, ela é vítima. É evidente que os Estados Unidos estão por trás, orquestrando tudo isso, e que o objetivo é o petróleo. Essa me parece uma visão clara. Mas nós temos um especialista que vai falar um pouco da história da Venezuela, o professor Aurélio Fernandes, que no seu vídeo nos explicará melhor tudo isso. É isso que poderíamos comentar sobre essa questão agora da Venezuela e esse tema, se ela é vítima de uma orquestrada provocação. Sim, é, por parte dos Estados Unidos, Brasil e todo o Império Americano, 30 e poucos, 40 países. A partir da aprovação da Constituição Bolivariana, em que a Venezuela se transforma na República Bolivariana da Venezuela, o Chávez começa a ter condições de implementar uma série de iniciativas de políticas públicas voltadas para a maioria da população. A sociedade venezuelana é uma sociedade com um índice de miséria muito alto, muito analfabetismo, pouquíssima saúde pública, e a partir daí o Chávez começa a mudar essa... Claro, havia todo um acúmulo de experiência popular, de cobrança de governos, de exigência de uma democracia participativa e protagônica, que vai dar base social para que o governo do Chávez consiga avançar nesse sentido. Claro, precisa de recursos. E aí o grande desafio do Chávez qual foi? Enfrentar os que controlavam a PDVSA. E a partir do momento em que ele ataca os que controlavam a PDVSA, desprivatizando a PDVSA, transformando a PDVSA realmente numa empresa pública, que ele vai despertar os maiores ódios em relação ao chavismo, à sua figura e aos setores populares da Venezuela. O imperialismo americano vai claramente demarcar esse campo a partir desse momento e vai colocar o Chávez como o inimigo público número 1 dos Estados Unidos na América Latina e na América Central, enfim. Por quê? Chávez começa a articular a ALBA, desarticula a ALCA, começa a utilizar esse recurso da PDVSA e cria a Petrocaribe, em que ele alimenta de petróleo as nações do Caribe, contribui com Cuba, trocando petróleo por médicos cubanos que vão para a Venezuela e implementam um projeto chamado Missão Bairro Adentro. Enfim, Chávez tinha, por outro lado, uma concepção muito clara.
derrotar a miséria política, a miséria econômica, passa por antes derrotar a miséria política. Então a consciência popular, trazer a população para frente das missões, administrando, coordenando, gestando e gestionando essas missões, era fundamental e se tornou fundamental para a continuidade da Revolução Bolivariana. Por isso a gente vai entender que com 25 pleitos eleitorais na Venezuela, não foram 2, 3, 4, 5, foram 25 pleitos em 20 anos. O Chávez perdeu a Revolução Bolivariana, o chavismo perdeu apenas 2 dessas eleições ou plebiscitos. O Chávez foi golpeado em 2002 pelo imperialismo americano, voltou ao Palácio Miraflores no braço da população, houve um golpe capitaneado pelos Estados Unidos, em que um presidente se autoempossou e no dia seguinte ele foi desempossado com a população e as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas garantindo o retorno legítimo do Chávez, que tinha sido eleito presidente, que tinha sido golpeado, para o governo da Venezuela. Então, é exatamente o fato do governo do Chávez ter essa expressão popular e definir uma política popular que transforma a Venezuela no inimigo dos Estados Unidos, porque o petróleo venezuelano não vai para a elite venezuelana nem para o imperialismo americano, vai para políticas públicas e sociais que garantem a melhoria de vida da população venezuelana e muito mais do que isso, o início de um processo de transição ao socialismo, porque essas missões começam a ser organizadas, começam a ser gestionadas de baixo para cima. Não é o Estado que gestiona, é o povo que se organiza, a classe trabalhadora que se organiza e começa a organizar conselhos comunais, começa a organizar comunas no sentido de tentar ultrapassar o Estado capitalista, construindo um Estado comunal. Aí isso obviamente coloca um sinal vermelho com o imperialismo e em 2015 o Obama faz um decreto em que começa um bloqueio violento à Venezuela. E é a partir desse bloqueio que a Venezuela começa a experimentar uma guerra econômica de profundas consequências para o cotidiano do venezuelano. Não é, obviamente, o que se mostra na televisão. Pessoas estão morrendo de fome, estão pela rua comendo lixo. Eles pegam coisas que nós podemos pegar no centro do Rio de Janeiro. Se você na sexta-feira andar por alguns lugares no centro do Rio de Janeiro, você vai ver gente pegando comida no lixo. Então você pode pegar essa imagem e dizer, olha aqui, essa é a realidade brasileira, estão comendo lixo. Lamentavelmente nós temos uma pobreza extrema ainda no nosso país, como existe pobreza ainda na Venezuela. Mas não é o povo inteiro que está passando. Existe uma guerra econômica violenta na Venezuela, em que a Venezuela é impedida de comprar alimentos, é impedida de comprar remédios, é impedida de comprar insumos para produzir vários produtos. Por quê? Porque existe um bloqueio norte-americano. Claro, a Venezuela tem um limite, ela sempre foi organizada pela sua classe dominante como uma economia voltada para fora, para o petróleo, para a utilização do petróleo. Não havia uma disseminação, né, de indústrias variadas e tudo, mas não era uma aposta da classe dominante venezuelana. Nos últimos 20 anos, o governo do Chávez, o governo de Maduro, tentou modificar essa realidade, mas não se modifica essa realidade de uma hora para outra. Mas várias iniciativas foram feitas, várias iniciativas estão sendo feitas, e até 2015 a economia venezuelana vinha caminhando muito bem, diminuiu a pobreza enormemente na Venezuela, acabou-se com o analfabetismo, era um dos países com a melhor saúde na América Latina, o que começa a diminuir esses índices, apesar de no ano passado o IDH venezuelano ficar acima do IDH brasileiro, mas obviamente diminuíram esses índices em função desse bloqueio, em função de uma guerra econômica que visa única e exclusivamente derrubar o governo Maduro e se apossar não apenas do petróleo venezuelano, mas se apossar das maiores reservas de ouro da América Latina que estão na Venezuela, das reservas de coltan, da reserva de vários
outros minerais, que a Venezuela é riquíssima e que os Estados Unidos têm interesse em expropriar essa riqueza do povo venezuelano. E o povo venezuelano não vai aceitar voltar atrás. Não vai aceitar jamais voltar atrás. As últimas notícias que vêm da Venezuela demonstram claramente isso. Foi feito uma sabotagem no sistema elétrico na Venezuela. A Venezuela ficou com um apagão vários dias e nem por isso houve manifestação nas ruas, quebra-quebra. Eu não me lembro quando foi nos Estados Unidos, não sei se foi década de 70, não sei se foi Los Angeles, mas eu me lembro de uma cidade americana que teve um blackout e a população saiu à rua quebrando, saqueando, roubando e não havia crise humanitária nenhuma. E na Venezuela isso não aconteceu. Não houve uma quantidade enorme de saques, não houve quebra-quebra. O povo se organizou e está enfrentando esse apagão de uma forma identificada com um processo que vem acontecendo político na Venezuela. O imperialismo para tentar derrotar a Venezuela vai ser muito difícil. A Venezuela conseguiu uma coisa que é uma herança, retomar uma herança do Zamora, que é uma das grandes lideranças, não é só o Bolívar, também é uma das lideranças exaltadas na Revolução Bolivariana, que o Zamora foi um general que pregava a união cívico-militar, colocava a necessidade de que o exército, as forças armadas, fossem forças armadas identificadas com o povo. E com isso, o Maduro e o Chávez, principalmente o Chávez, após o golpe de 2002, estimulou enormemente essa união cívico-militar. E hoje as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas são uma força armada anti-imperialista identificada com o processo de transição ao socialismo. Então, por mais de que o imperialismo americano, europeu, tentou várias vezes no último mês, desde 23 de fevereiro, quando eles tentaram aquela farsa da ajuda humanitária, desarticular as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, oferecendo dinheiro, oferecendo anistia, oferecendo uma série de coisas, eles não conseguiram dividir as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas e, com isso, eles não estão conseguindo derrubar o governo Maduro. Vai haver um processo ainda longo, não vai ser fácil, obviamente não vai, para a Revolução Bolivariana da Venezuela avançar. Nós vamos ter que avançar nas nossas lutas políticas nos outros países do nosso continente. A Venezuela sozinha não vai conseguir enfrentar o imperialismo. Então é fundamental que a gente se organize no Brasil, no Chile, no Peru, na Argentina, no Uruguai, colocando esses governos de direita pró-imperialista para fora dos governos, garantindo manifestações de massa, organização popular, que consiga avançar um processo de superação dos nossos limites. Irã, qual a sua dica? A minha dica, ela é cultural. É a roda cultural das favelas na Zona Sul. Então, todo dia da semana tem em uma comunidade uma roda cultural. Essa é a minha dica. Taylor, qual é a tua dica? A minha dica na questão da instituição religiosa é a maior preocupação hoje do povo na questão da religião. Então, Mauro, qual é a sua dica? A minha dica é um livro, O Esfacelamento da Nação, de Bautista Vidal. Esse livro tem um prefácio do Barbosa Lima Sobrinho e do general Andrada Serpa. É um livro de décadas, mas se nós pensarmos que eles consideravam isso há décadas, o que seria o Brasil hoje? E essa dica é maior porque esse livro está grátis na internet. Valmília, qual a sua dica? A minha dica é sobre questão cultural também, é do Instituto Cervantes. É um painel de Darcy Ribeiro, Somos Todos Índios. Lucia, qual é a sua dica? Bom, a minha dica é para que todos os cariocas possam pedalar na Zona Sul, gratuitamente, E Celeste, qual a sua dica, Celeste? Olha, a minha dica é uma dica do coração, É um programa que a Suípa vem desenvolvendo cada semana em cada bairro,
é Adote um Focinho Carente. Então, esta semana, hoje, dia 23, em Ipanema, na rua Vinícius de Moraes, 111. Já começou, né? Que começa às 9h30, vai até às 3 horas. Então, vocês aí, moradores de Ipanema, né? E semana que vem, dia 30, olha só, em Copacabana, na rua Paula Freitas, 61. Então, gente, eu também convido vocês a olharem, né, o site da SUIPA, que é suipa.org.br, vai aparecer aqui embaixo, e lá tem um programa de adoção, né? Veja qual a sua forma que você poderia ajudar os nossos amigos peludos. Então fica aí a dica, né? Adote um Focinho Carente.